E aí pessoas, tudo certo? Estamos aqui em mais um vídeo, depois de um tempinho sem fazer por conta de alguns problemas que a gente passou e tal, principalmente por conta de trabalho e essas coisas, então não deu muito pra focar no canal. Então agora a gente vai tentar dar uma melhorada nessa questão, nesse quesito, porque a gente gosta muito de fazer esse tipo de conteúdo, de produzir também porque é um próprio ensinamento pra gente. A gente aprende fazendo esse tipo de conteúdo que é interessante. A gente escolheu por fazer uma nova dinâmica e tudo mais, apresentar uma nova forma de vídeo, mais prática, mais rápida de fazer do que a forma que a gente estava fazendo antes, que era um pouco demorada. Caso você não saiba, o intuito desse canal é falar sobre a história através de jogos. Ou seja, a gente pode jogar jogos históricos que a gente possa abordar a história em si de uma forma mais divertida, mais dinâmica. A maioria das pessoas gostam que é em jogos. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar a Grande Esfinge e falar de uma forma dinâmica sobre ela. Claro, sem ficar muito chato também, porque senão não tem muita graça. Dessa vez a gente optou também por usar a própria voz do jogo, né? O jogo em si, para explicar um pouco mais sobre as coisas. Então fiquem com o vídeo. Boas-vindas a Os Enigmas da Esfinge. Então, antes de começar a explicar propriamente sobre a Esfinge, a gente pode falar um pouco desse título. E aproveitar também que a Cleópatra está até dando carinho nessa águia. Por mais que a cultura pop tenha posto no nosso imaginário a própria esfinge dando enigmas, isso não vem propriamente da cultura egípcia. Porque, na verdade, a ideia de uma esfinge dando enigmas surgiu na mitologia grega. Caso você não saiba, na mitologia grega também existe esfinges, assim como na Mesopotâmia e em algumas outras. Na verdade, a ideia da esfinge egípcia é proteger o próprio local onde ela está. E diferente de outras mitologias onde ela possui asas, a esfinge egípcia possui um corpo de leão e uma cabeça de homem. O leão simbolizando a força e a cabeça do ser humano simbolizando a autoridade e inteligência. Ficou bom, ficou bom. Como era de se esperar, era possível encontrar estátuas de esfinges ao longo dos corredores, protegendo o caminho dos deuses até os templos. Como podemos ver nessa imagem aqui do passeio, essas esfinges na verdade seriam crioesfinges, e seriam representações do deus Amon. Por isso mesmo ela está localizada no templo de Carne, que seria um templo dedicado a ele. Vamos descer aqui com a Cleópatra, dando que ela é uma rainha, né? Existem bastante teorias de quem construiu a esfinge, mas o que se sabe é que ela foi construída na época das pirâmides, na quarta dinastia. Os argumentos que apoiam essa hipótese são baseados no fato de que os leitos de calcário usados na obra principal do Templo da Esfinge são geográfica e arquitetonicamente semelhantes aos do Templo do Vale de Kefren. Alguns acreditam que o próprio Khufu mandou construir a Esfinge e que seus sucessores, Djedefre e Kefren, concluíram a obra. Apesar do Egito Antigo como um todo dar a impressão de que seus monumentos e estátuas eram monocromáticos, é essencial compreender que absolutamente tudo era pintado na antiguidade. Infelizmente, o sol, a areia, o clima e o impacto implacável do tempo destruíram as cores gloriosas da Esfinge de Gizé. E a Ubisoft optou por manter as pinturas da pirâmide. Eu falei pirâmide? E a Ubisoft optou por manter as cores da Esfinge justamente para passar essa imersão pra gente e ter uma ideia de como seria antigamente, já que na época da Cleópatra, onde se passava o jogo, já não era mais possível ver suas cores. E já falando uma coisa que todo mundo já viu provavelmente aí na internet, é que a Cleópatra não é muito antiga assim. Na verdade, ela nasceu mais perto da criação do próprio celular do que a construção das pirâmides. Alô, Augusto? Você deve morrer! Podemos perceber que tanto a esfinge quanto a estátua têm uma coloração um pouco mais avermelhada. Isso dá-se porque na sociedade egípcia, as representações artísticas do homem e da mulher eram representadas com cores distintas. O homem seria vermelho e a mulher amarela. E falando disso, uma curiosidade também que dá para citar aqui, aproveitando o momento, é que as estátuas e as representações artísticas da faraó Hatshepsut, na verdade eram vermelhas. Ela queria ser representada como um faraó homem, masculino. Então, agora continuando aqui seguindo, né? Vamos descer aqui da esfinge, que eu só subi ali mesmo só para mostrar para vocês as cores. Na verdade é do outro lado, né? Eu tô meio perdido, né? Vamos seguindo aqui. Aqui da estátua. Mas aproveitando que eu já desci aqui, só pra falar pra vocês que a esfinge que não é totalmente feita com esses bloquinhos aqui não. Ela é só revestida, na verdade. A base dela, ela inteira assim, na verdade é um monolito. É o maior do mundo, por sinal. E o que seria um monolito, né? Um monolito é basicamente só uma pedra enorme, como seria tipo aquelas ali ou aquelas ali assim. Só que ela foi feita com base nisso, né? Com base nesse monolito. Só foi realmente revestida por esses bloquinhos. E vamos subir novamente, né? Subir aqui, vamos Cleópatra. Eu imaginaria
E a grande rainha do Egito estaria fazendo parkour para subir na esfinge, né? Vamos ver isso aqui agora. A rocha matriz natural é vista nos estratos oblíquos do corpo da esfinge, que são semelhantes ao calcário da região. Aproveitando que nessa parte aqui do passeio tem essa imagem, pode até citar que na época do Napoleão não existia o corpo da esfinge, só tinha a cabeça, né? Não se sabia ainda do corpo. Conforme o tempo foi passando, obviamente, foram sendo organizadas certas escavações e com isso foi descobrindo partes do corpo, pata, e conforme a gente conhece hoje. Obviamente é muito mais deteriorado do que como se passa no jogo, mas o jogo é realmente só uma representação mais pra gente ter essa ideia de como seria no passado. Egito antigo. Sou faraó, sou faraó. Ninguém me deixa, ninguém me deixa. Houve alguns restauros também antigamente, antes dela ser coberta e tudo mais, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Já pegando esse gancho de Napoleão e própria esfinge antigamente, desde essa antiguidade já acreditavam que existia alguma tumba ou algo do tipo dentro da esfinge. Na verdade, ela só possui uma abertura na parte de trás de basicamente 12 metros. Só leva alguns corredores pequenos e curtos. Mas já no jogo, eles decidiram por colocar algo muito mais grandioso e imaginário, né? Seria uma coisa que adicionaria mais ao jogo. Pra não dar spoilers nem nada, eu não vou mostrar muito. Eu vou realmente só entrar aqui só pra deixar claro que não existia tudo isso aqui que tá aqui na tela. Não existe, né? Não é que não existia, não existe ainda hoje, né? Só realmente imaginário do jogo. Vamos sair aqui. Agora que eu saí da esfinge, pode falar que também existem muitas teorias, enigmas e tudo mais em volta da esfinge. Uma delas é que ela seria a representação do deus Anubis, que diz que essa cabeçona aqui, na verdade, seria do Anubis antes. Que acreditam nessa teoria, eles se baseiam no tamanho do corpo em relação à cabeça. Ou da cabeça em relação ao corpo também, né? Mas faz sentido. Por conta de que a cabeça é muito menor que o corpo, né? Seria bem mais anatômico, por assim dizer. Vamos continuar aqui até essa estela, que eu quero falar um pouquinho sobre ela. Pra quem não sabe, isso aqui é uma estela, né? Que seria só um bloco de pedra com algumas escritas. Uma das segundas teorias que tem aqui seria a existência de duas esfinges, não só uma. E essa teoria se ronda por conta de que nessa imagem é a representação de duas esfinges. O que a esfinge de Gizé representou durante sua construção e como ela foi percebida pelos egípcios do Império Novo são duas questões muito diferentes. No princípio, foi uma representação do rei imbuído com o poder do leão. Mais tarde, a esfinge foi vista como uma representação direta da divindade. Existe a teoria de que os reis do Império Novo acreditavam que a esfinge de Gizé tinha o poder de reconhecer e legitimar o soberano do Egito. Então vamos só dar uma passadinha nesse templo aqui, antes de continuar. Ele também é importantezinho. Ele é chamado de Septep, algo assim, não sei se eu pronunciei certo, e ele foi construído pelo faraó Amenhotep II, da 18ª dinastia. E por curiosidade, é a mesma dinastia do faraó Tutankhamon. Foi quem, né, foi o faraó mais famoso do Egito. E ainda é, né? Todo mundo conhece ele. E o seu nome, que é Septep, ele vem da palavra o escolhido. E esse nome, o escolhido, Septep, vem por conta do que se baseava a ideia da esfinge na época, que seria a ideia de escolher o rei. Vocês vão perceber também, é bom prestar atenção, que esse nome Amenhotep II vai aparecer bastante ainda nesse vídeo. Então vamos continuar aqui. Enquanto dormia entre as patas da esfinge, o futuro Thutmose IV sonhou com o deus Haremaqet, proclamando sua ascensão ao trono das duas terras. É claro, sob a condição de que ele tirasse toda a areia que cobria a esfinge, que era a personificação do deus protetor, e jamais deveria ficar enterrada pelas areias do deserto. Agora sim. Pode notar que a esfinge em si, ela já é muito antiga, né? E na época dos faraós antigos, bem antiguinhos lá, ela já era velha, assim como as pirâmides também. Thutmose, que foi citado ali pelo jogo também, ele é basicamente filho de Amenhotep II. Porque além de ter construído a estela, que leva o nome de Estela do Sonho, que tem peso absurdo e é muito bonita, ele também foi responsável por uma das restaurações da esfinge. Ele via como uma dívida pela esfinge ter escolhido ele, como o rei, né? Que, como eu falei ali, do templo, que também foi em homenagem a essa coisa que corria em torno da esfinge, seria de escolher o rei da época, né? Então vamos continuar aqui. Era só isso mesmo, uma curiosidade sobre o que o próprio jogo citou. Uma coisa que vocês podem ter reparado também em todas as partes do tour que a gente passou por aqui até agora, é que aparece o nome de muitos arqueólogos
povos europeus. Isso se leva por conta de que muito da arqueologia da época era feita por europeus e não pelo povo nativo, que deveria ter ficado com as persas. Tem muita coisa que está com os europeus. E isso, depois de muito roubo e muita coisa, muita treta e tudo, mudou depois da descoberta do túmulo do Tutankhamon, né? O sarcófago dele. Foi uma das maiores descobertas do Egito e foi quem fez esse boom. Eles realmente perceberam que eles estavam perdendo, né? Vamos continuar aqui. Uma lenda popular afirma que o nariz da esfinge de Gizé foi perdida na época de Napoleão Bonaparte por conta de um disparo de canhão de soldados franceses em treinamento. Contudo, gravuras feitas antes da época dessa campanha militar já mostravam a esfinge sem o nariz, indicando que ele havia sido removido antes da presença francesa. Então, aproveitando esse gancho aqui do que a moça falou também, pode notar que essa coisa do nariz, das esfinges e tal, se dá porque o nariz, a orelha e essas coisas são partes mais sensíveis, mais propensas a cair, quebrar, deteriorar. Então, por isso que acontecem essas coisas. Não se sabe exatamente o porquê da esfinge, né? Mas provavelmente não foi um tiro de canhão. Elas possivelmente pertenciam a uma das últimas cerimônias da Era Romana.